Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e esta é uma edição extraordinária do RB News, uma edição ao sábado. Eu trago para vocês duas notícias rapidíssimas que foram frutos de outros RB News, mas que a notícia trazida lá já encontrou outros caminhos. A primeira notícia é a seguinte: como eu divulguei lá no RB News 4, foi feita a emenda constitucional 96, que é a emenda que regulamentou a vaquejada como prática cultural. É uma emenda que constitucionalizou a vaquejada, disse que a vaquejada pertencia lá àquela ideia do parágrafo 1º do 215 da Constituição e não era uma prática intrinsecamente cruel. Eu falei lá que essa emenda constitucional foi uma emenda bastante anunciada já em 2016, quando o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, julgou que a vaquejada era inconstitucional por ser intrinsecamente cruel. A bancada ruralista do Congresso e alguns deputados e senadores nordestinos não gostaram da decisão e já anunciaram naquela época de que a vaquejada voltaria a ser permitida no Brasil. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei do Ceará que regulamentava a vaquejada como prática desportiva e cultural naquele estado nordestino. Então, o Congresso disse que isso não ia ficar assim, e tanto é que, menos de um ano depois, eles criaram a emenda constitucional 96, que é a emenda que regulamentou a vaquejada no plano constitucional. O que é que aconteceu agora? A Procuradoria-Geral da República entrou com ação direta de inconstitucionalidade 5572, requerendo que o Supremo declare inconstitucional a emenda constitucional 96. A discussão, que vai ser bastante interessante, diz respeito à possibilidade ou não do Congresso Nacional revogar uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. O interessante aqui é que no julgamento da ADI, que fez com que o Supremo declarasse a inconstitucionalidade do financiamento empresarial de campanhas, o ministro Luiz Fux, diante dos rumores, dos bastidores, de que o Congresso também estava querendo já fazer uma emenda para possibilitar o financiamento empresarial e invalidar a decisão do Supremo, já disse na própria decisão que uma emenda desse tipo teria o germe de inconstitucionalidade. Vamos ver na prática como é que o Supremo trata dessa questão. E você, qual é a sua opinião? Uma emenda constitucional pode invalidar uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Como é que fica a separação dos poderes? Como é que fica o nível de autonomia do Legislativo diante de uma decisão da nossa Suprema Corte, sendo ela a guardiã da Constituição, etc, etc. Postem aqui nos comentários o que é que vocês acham disso tudo. Segunda notícia: quando eu fiz o RB News 1, eu mencionei que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha editado a Resolução 181, que possibilitava que um promotor de justiça, mediante condições específicas, pudesse realizar um acordo com o investigado para não denunciá-lo. Esse instituto, que é previsto lá no artigo 18 da Resolução 181, é chamado de Acordo de Não Persecução Penal. Naquela ocasião, no RB News 1, eu disse que, apesar de eu concordar politicamente com um dispositivo desse tipo, esse dispositivo não tem necessariamente amparo no ordenamento constitucional brasileiro, principalmente no direito, no desenho institucional modelado pela Constituição em relação ao Ministério Público. Também tem uma série de dispositivos, como a indisponibilidade da ação penal, que é referendada lá no Código de Processo Penal, e que essa resolução iria contra isso, né? A minha posição naquele RB News é que isso poderia ser feito, mas mediante uma emenda constitucional, mediante alteração do Código de Processo Penal e não por meio de uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Resultado: o Conselho Federal da OAB ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade 5793, questionando muitas das coisas que eu já tinha falado no RB News 1.
ele diz que o texto fere os princípios da reserva legal, da segurança jurídica, da indisponibilidade da ação penal, da imparcialidade, impessoalidade, dentre muitos outros dispositivos. Então, o Conselho Federal da OAB está contestando a resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, duas notícias dadas, rapidíssimas, para essa edição extraordinária do RB News. Até segunda-feira, onde a gente volta com o nosso Jornal Diário de Notícias. Tchau!